Nós começamos uma mensagem intitulada Como Crescer Espiritualmente. E na primeira mensagem nós abordamos 3 aspectos. Para crescer espiritualmente, você precisa esquecer o seu passado. Para crescer espiritualmente, você precisa perdoar. Para crescer espiritualmente, você precisa aprender a abençoar. Depois, numa outra mensagem, nós falamos sobre a importância de louvar, de adorar. Louvar a Deus, adorar a Deus, isso produz crescimento espiritual. Depois, na última mensagem, nós falamos sobre orar, a oração. A oração, esse tempo de comunhão, de relacionamento, chamamos de intimidade com Deus, estar com Deus em conversa, em comunhão. E hoje nós queremos colocar o 6º princípio, queremos colocar a 6ª atitude, que é crer. Crer. Então nós temos esquecer, perdoar, abençoar, louvar, orar e crer. 6 atitudes que nós precisamos ter no nosso viver diário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Eu quero usar um texto de Hebreus. Esse texto de Hebreus fala sobre o povo de Israel, a nação de Israel, que sai do Egito de uma forma assim maravilhosa, milagres extraordinários, poder de Deus, ação de Deus, e eles passam por 40 anos no deserto, antes de entrarem em Canaã, na terra que mana leite e mel, na terra prometida, na terra que Deus deu a eles por herança. E nesse pedaço, nessa trajetória, nesses 40 anos, a Bíblia diz que Deus falou com eles. Deus falou com eles. E é isso que o escritor aos Hebreus coloca aqui no capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. As boas novas, a mensagem, a boa notícia, o evangelho. Tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Nada lhes aproveitou. Por quê? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Esse texto diz que a mensagem pregada a eles, nesses 40 anos no deserto, nada lhes valeu, nada lhes aproveitou, porque eles não misturaram fé na mensagem que ouviram. Eles não creram na mensagem que ouviram. Sabe quando a pessoa ouve uma palavra bíblica e diz: não, eu não vejo bem assim, eu vejo diferente. Eu entendo que é diferente. A rejeição, a oposição à palavra de Deus, à mensagem de Deus, as boas novas. Consequentemente, o conteúdo dessa palavra, consequentemente, aquilo que está prometido nessa palavra, não vale para essa pessoa, porque essa pessoa rejeita a mensagem, ela não crê. Por isso que para o nosso crescimento espiritual se faz necessário crermos, misturarmos fé na palavra de Deus. Crer, misturar fé na palavra de Deus. Então, para o crescimento espiritual constante, eu preciso crer. A maneira que vive o cristão é uma maneira diferente, é uma maneira distinta do não cristão, daquele que ainda não é cristão. É diferente. Os valores são diferentes. As decisões, as escolhas são diferentes. As posturas são diferentes. Então o viver é distinto. O cristão, ele é nutrido, ele é alimentado pela fé. O cristão vive pela fé. A Bíblia Sagrada diz: o meu justo, ele vive pela fé. O cristão é um ser que naturalmente crê. Nós somos crédulos, nós somos crentes, nós cremos. Amém? Nós cremos, nós somos diferentes, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, nós cremos que Jesus brevemente voltará, nós cremos, nós vivemos o nosso dia a dia com estas verdades, com estes valores. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi misturada, não foi acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Nesse texto nós aprendemos que o povo hebreu recebeu a palavra de Deus, mas nada lhe valeu. Nada, porque esse povo não creu na mensagem que ouviu.
sem misturar fé na palavra de Deus, a palavra de Deus não produz em nós coisa alguma, nada. O processo é ouvir a palavra de Deus, misturar fé, ou seja, crer e depois declarar aquilo que você crê, declarar a palavra de Deus. Ouvir e crer não libera a palavra de Deus para agir. Muitas vezes nós cristãos ouvimos a palavra e dizemos, eu creio. Mas não basta, você não pode parar aí. É como se você fosse mergulhar numa piscina, nadar numa piscina, você vai, coloca a roupa de banho, e você chega na beira da piscina e para. E aí você não vai nadar, você tem que entrar na piscina. Entrar na piscina, espiritualmente falando, é declarar a palavra, confessar a palavra, dizer a palavra. Nós temos que declarar a palavra de Deus misturada com a fé em nossos corações. Isto produz crescimento espiritual. Isso nos faz acessar o conteúdo da palavra. As promessas da palavra começam a se cumprir sobre a nossa vida. Vejamos esse texto de 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, a sua segunda epístola, segunda carta, ele diz, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Amém. Não desanimamos. Embora exteriormente, falando do corpo físico, da matéria, exteriormente estejamos a desgastar-nos. Exteriormente existe um desgaste. Interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia. O que a Bíblia Sagrada diz é que o nosso corpo físico está sujeito ao tempo. E tudo que está sujeito ao tempo, tudo que está debaixo do sol, tudo que está debaixo do cronos, desgasta, envelhece. O tempo produz desgaste, diminuição de força, de vigor, de vigor. O nosso interior, que é o nosso espírito, ele está sendo renovado, ele recebe nova forma de vigor. O nosso interior cresce, fica cada dia mais forte. Por quê? Porque nós somos nutridos pela palavra de Deus no nosso espírito. A Bíblia diz que é com o coração que se crê, e a palavra coração ali refere-se ao espírito. Eu creio com o meu espírito, com o meu espírito eu creio na palavra de Deus, e isso nutre, isso me robustece, isso me fortalece, isso me agiganta, porque eu recebo a palavra de Deus com fé. O nosso interior, ele cresce, cada dia fica mais forte, mais forte, mais forte, aleluia. O versículo 17 desse capítulo diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Olha o que esse texto está dizendo. O nosso sofrimento, Paulo diz que o desgaste do corpo, o nosso sofrimento é um sofrimento leve e passageiro. Mas o nosso sofrimento físico é incomparavelmente menor do que o peso de glória que recebemos da parte de Deus. Ele está dizendo, você vai se desgastando fisicamente. Tudo que é material vai envelhecendo. Mas o nosso espírito vai se fortalecendo. Ou seja, a glória, o crescimento, o fortalecimento do espírito é muito maior do que o desgaste. O nosso desgaste, o nosso sofrimento é momentâneo, a tribulação ela é momentânea. O que conta é o nosso crescimento espiritual. Quando entendemos isto, uma atitude se estabelece em nós. Quando eu entendo que eu passo por lutas, dificuldades, tribulações, isso produz, isso gera glória, muda a minha atitude de como ver os problemas. Olha o versículo seguinte, versículo 18. Assim, por isso, ao entendermos isto, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas fixamos os olhos no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, temporal, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. A palavra de Deus está nos ensinando a centralidade do crer.
O versículo 18 diz que nós devemos fixar os nossos olhos. A palavra fixar no grego aqui é olhar, observar, contemplar atentamente, acuradamente. Fixar os olhos naquilo que não se vê. Mas Pio, como é que eu vou fixar os meus olhos naquilo que eu não vejo? Isso não parece loucura, parece doideira? Não, não é. Vamos aprender como fazer isso? Eu não gosto muito de dar ênfase exagerada em uma parte da Bíblia, pois parece que essa parte é melhor, tem mais valor do que as demais, e não é assim. A própria Bíblia diz que a Bíblia toda é inspirada. Então toda a Bíblia tem a sua importância, tem o seu peso de valor. Mas aqui nós temos algo extraordinário, central na vida cristã. Diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Está dizendo, comece a fixar os olhos no que não se vê, pois isto é eterno. Isto não envelhece. Isto não é transitório. Deus, o nosso Pai, está nos instruindo em como crescer espiritualmente, pois o viver correto está ligado à maneira correta com que nós enxergamos as coisas. Se houver um erro na maneira de focarmos, de enxergarmos a vida, os nossos resultados são negativos. Nós não vencemos, nós não triunfamos. A maneira como vemos a vida determina como alcançamos as nossas vitórias. Esse texto nos mostra que existem duas maneiras de ver a vida: olhar para o que se vê e olhar para o que não se vê. Precisamos nos lembrar que o que se vê, como eu já disse, é passageiro, é transitório, e o que não se vê é eterno, é permanente. O que a Bíblia Sagrada nos ensina é que o que você vê não é tão real como parece ser. O que a Bíblia está dizendo é que aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você apalpa, na verdade não é a realidade. Meu Deus. A realidade é aquilo que nós não vemos. Tudo que vemos, tudo que tocamos tem prazo de validade. Está sujeito a esse mundo passageiro. E tudo que você vê, tudo que você toca, que tem prazo de validade, está sujeito ao mundo invisível. O invisível governa sobre o visível. Por isso que 1 Pedro capítulo 4, a parte A do versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Mas pastor, eu acabei de comprar uma casa novinha, vai derreter. Pastor, mas eu comprei um carro, eu dei testemunho, glória a Deus, eu ganhei um carro, comprei um carro. Amém, glória a Deus, dê testemunho mesmo. Mas ele vai envelhecer, ele vai acabar. O fim de todas as coisas está próximo. O que a Bíblia está nos ensinando é, ei, aonde é que você está colocando o valor? Onde é que você está concentrando a sua energia, a sua dedicação? Naquilo que está acabando ou naquilo que permanece? Por isso não vale a pena você ficar intrigado com o irmão por causa de coisas. Isso passa, isso acaba, isso envelhece. Isso vai embora. Esse texto diz que todas as coisas, o fim de todas as coisas está próximo. Quais todas as coisas? As visíveis. Aquilo que você toca. Os problemas que achamos que são problemas, de fato não são problemas. A dor que parece nunca acabar, acaba. A frustração pela traição passa. As tempestades sempre têm prazo de validade. Não há tempestade que dure para sempre. A tempestade acaba, aleluia. Aleluia. Meu Deus! A Bíblia Sagrada diz que a dor, a lágrima, a tristeza pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Pela manhã vem alegria. Depois da tempestade vem a calmaria, a bonança, vem. É o que a palavra de Deus diz.
Não viva o problema como se ele nunca fosse passar. Ao contrário, viva o problema sabendo que amanhã você vai dar gargalhadas e risadas dele. É assim que funciona. Porque o invisível, ele sempre triunfa sobre o visível. A perda que no momento parece irreparável, logo mais se mostrará uma grande fonte de lucro e de ganho. O namoro que não deu certo, que agora machuca, entristece, faz o moço ou a moça chorar. Saiba, meu irmão, minha irmã, que você ganhou um passaporte para uma vida abundante e feliz, com uma outra pessoa que Deus vai colocar na tua vida. Aleluia. É assim. Crer, eu estou falando sobre crer. E eu estou exemplificando crer como, crer em quê? Você está me acompanhando? Amém? Temos em nosso viver diário colocado a nossa atenção e a nossa energia em algo que nem sequer existe. Temos colocado o nosso foco, a nossa atenção em coisas que nem sequer existem. Porque as coisas que são visíveis, elas são passageiras. Na essência, elas não existem. É o que o texto sagrado diz. Aquilo que vemos é passageiro. E essa maneira de viver, achando que as coisas que nós enxergamos são eternas, esta maneira de viver tem impedido o nosso crescimento espiritual. Sem crescimento espiritual não atingimos maturidade. E sem maturidade não podemos desfrutar da nossa herança. Criança não herda, não desfruta. Tem que crescer espiritualmente. Para crescer espiritualmente precisamos enxergar corretamente a vida cristã, a vida espiritual. Olhando para o verso 17 novamente diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos produzem o quê? Uma glória eterna. Meu Deus! O que o Espírito Santo de Deus está nos revelando aqui é: quando não olhamos corretamente, nós enxergamos incorretamente. Quando enxergamos incorretamente, falamos incorretamente. Quando falamos de forma incorreta, produzimos resultados pequenos, incorretos, insuficientes. Por isso, devemos falar sobre o que cremos e não sobre o que vemos. Aleluia. Comece a falar sobre aquilo que você crê. Comece a falar o que está na palavra. Esta é a vida cristã. Esta é a vida que crê. Se você pode tocar, isto não é real. Se você pode tocar, isso vai acabar, isso vai passar. Se você pode tocar, você saiba que isso vai acabar. Se você não toca, isso é real, isso permanece. Saiu aí esses dias, 10 anos depois, né? 10 anos aqui, 10 anos ali, né? Viram isso, né? Por aí? Então, ruas, 10 anos atrás, 10 anos agora. Acabou, passou, foi embora. Aí mandaram para mim dizendo o seguinte: 10 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, 10 anos depois, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele está acima do sol, Ele não envelhece, Ele não está sujeito a rugas, Ele é eternamente poderoso. Ele é o mesmo Jesus que andou nas estradas poerentas da Palestina, o mesmo Jesus que encontrou com leprosos e tocou e os curou, o mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele, o mesmo Jesus, Ele é o mesmo, cheio de amor, compaixão, alegria. Ele se importa conosco, Ele se importa com você, Ele conhece você pelo seu nome. Ele é o mesmo. Por isso que nós nos alegramos, por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente canta louvores a Ele, por isso que a gente celebra Ele. Ele é o mesmo Deus que nos amou e que nos ama agora no Seu Filho. Entenda isso. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Misturar fé nesta verdade é você crescer, e você vai crescer.
Você vai começar a experienciar uma nova vida. Misture fé nessa verdade. E você verá o crescimento na sua vida. Muito do que falamos é resultado não do que cremos, mas é daquilo que conhecemos. Agora, nós enxergamos as coisas passageiras. E falamos sobre elas. E falamos sobre elas. E falamos sobre elas. Isso nos aflige, isso nos angustia em alguns aspectos. O resultado para o nosso crescimento não é conversar, falar sobre aquilo que estamos vendo, mas falar e conversar sobre aquilo que nós não estamos vendo. Isso gera crescimento. O que enxergamos está diante dos nossos olhos naturais. O que cremos está diante dos nossos olhos espirituais. Quando enxergamos através da palavra de Deus, enxergamos espiritualmente. Enxergar o que a Bíblia Sagrada diz é enxergar o invisível. Agora estou entendendo. Como é que eu posso enxergar o invisível? Como é que eu posso fixar no invisível? Fixando na palavra de Deus. Fixando na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os sofrimentos são passageiros e ainda mais, eles produzem para nós um peso de glória, uma glória eterna. O sofrimento produz lucro para a eternidade, sim. Deus, obrigado pelo sofrimento. Obrigado pelo sofrimento. Esse texto da palavra de Deus remete às nossas mentes em uma base sólida, sobre uma base sólida, ou seja, o que estamos vendo não é o que estamos vendo, pois o sofrimento não produz sofrimento, o sofrimento produz glória. Glória. Olha que maravilhoso, existe lucro no sofrimento. Desde que saibamos que o sofrimento é temporal, é passageiro, ele gera lucro. Mas se você passa por um sofrimento e acha que esse é o fim de tudo, você nunca vai sair dessa situação, isso não gera glória. Só gera glória quando você relativiza, quando você despreza, quando você não valoriza, quando você sabe que a eternidade é muito maior do que a temporalidade na sua vida. O sofrimento somente nos derrota quando achamos que ele jamais vai acabar. Olha Hebreus capítulo 11, versículo 3, um texto que nós trabalhamos muito. Pela fé entendemos. Entender pela fé, não pela razão, não pela lógica. Queridos, entenda isso. A Bíblia diz que com o coração eu creio. E a palavra coração, cardia, aqui no grego é espírito. Eu creio, a fé está no espírito. E pela fé eu entendo. Então eu não entendo com a minha razão, com a minha lógica, com a minha mente cartesiana. Não, eu entendo com o meu espírito, eu entendo com o meu coração. Eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que eu vejo não criou o que eu vejo. O que eu vejo foi criado por aquilo que eu não vejo. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu não gosto muito de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo para a vida cristã. Eu não gosto de a chave que abre não sei o que, eu não gosto disso. Eu acho que o segredo da vida cristã, a chave que é o segredo da vida cristã, é não ter chave. Esse é o segredo da vida cristã, não ter chave, não ter macetinho, regrinhas. Isso vira religião. Isso vira religião. Mas eu vou te dar uma chave. Eu vou te dar uma chave. Como ver o invisível? Pergunta para mim, como? Só o pessoal daqui de baixo, de cima lá não vai. Pergunta como? Aí, como ver o invisível? A Bíblia diz que o universo, o cosmo, foi feito pela palavra de Deus. O universo foi criado pela palavra de Deus. Eu recebi um videozinho essa semana falando um pouquinho sobre o planeta Terra nessa imensidão toda. E eles vão analisando, comparando com outros planetas, com outras galáxias. É um grãozinho de areia. A Terra é um grãozinho de areia. Coisa impressionante. É nada diante disso tudo. E tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Aquilo que vemos foi criado por aquilo que não vemos, diz a Bíblia. O que não vemos é criador, o que vemos é criação. Tudo foi criado pela palavra.
Isso significa que a palavra é o que não vemos. A Bíblia não diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra? De forma que aquilo que não vemos criou o que vemos? Se foi a palavra que criou, a Bíblia está dizendo que a palavra é o que não vemos. Pegaram ou não? Estão aí? Se o universo foi criado pela palavra, haja luz, houve luz, e a palavra nós não enxergamos, então o que não vemos é a palavra. A palavra é invisível. E a palavra que é invisível criou tudo o que é visível. Então ver o invisível é ver o que a palavra de Deus está dizendo. Ao enxergar o que a palavra de Deus está dizendo, você enxerga o invisível. Você vê o invisível. Ver o que a palavra de Deus diz proporciona uma imagem clara do invisível. Uma imagem da nossa realidade espiritual, da nossa vida espiritual, da nossa essência espiritual. Enxergar o conteúdo da palavra de Deus é enxergar o poder que criou e governa este mundo e todas as coisas. A qualidade da nossa vida depende do nosso conhecimento da palavra de Deus. Maior conhecimento, maior a qualidade. Menor o conhecimento da palavra de Deus, menor a qualidade da vida cristã. Mais conhecimento da palavra de Deus, mais fé no invisível. Menos conhecimento da palavra de Deus, menor é a fé no invisível. E mais o visível nos escraviza, nos oprime. Precisamos enxergar o invisível, fixar os olhos daquilo que não vemos. O conhecimento de Deus determina a qualidade das nossas vidas. Mas não há conhecimento de Deus sem a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a Deus. A palavra de Deus e Deus são um. Não tem como você dizer assim: Deus, eu amo o Senhor, mas eu não creio na tua palavra. Impossível. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar a palavra dele. Se eu creio em Deus, eu creio na palavra dele. Porque Deus e a sua palavra são um. Como fixar os olhos no que não se vê? Fixando os olhos na palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus narra o que existe no mundo espiritual. Quando lemos e meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, e começamos a ver o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos usar um exemplo. No livro dos Salmos, capítulo 23, versículos 1 a 3. Olha esse texto. Esse texto é a narrativa de algo, de uma verdade espiritual. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você consegue enxergar isso? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Eu e você estamos vivendo a nossa vida e de repente surge uma necessidade, uma escassez, uma falta aqui e acolá, em situações. Aí eu começo a ver o visível e tiro o meu foco, deixo de fixar o invisível. O invisível é a palavra de Deus. O invisível é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Isso é verdade, a minha falta é mentira. Esta é a realidade, nada me falta. Se está faltando alguma coisa, esta não é a realidade. Olha o texto, versículo seguinte: em verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, ou seja, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso me conectar com a palavra de Deus. Precisamos ver com os olhos do coração, com os olhos do Espírito, o que esse texto bíblico está dizendo. Ele é o meu pastor, nada me falta. Veja isso, imagine isso, medite nisso, diga isso.
Deitar-me faz ver despaços. Veja isso, imagine isso, medite nisso. Comece a ver o invisível, comece a ver o que está escrito ali. As promessas de Deus serão todas nossas depois de ouvirmos, crermos, enxergarmos e declararmos. Esse é o processo: ouvir, crer, enxergar e declarar. Ouvir a palavra, crer na palavra, enxergar a palavra e declarar. Ouvir, crer, enxergar e declarar. Ouvir, crer, enxergar e declarar. Esse conteúdo passa a ser seu. Aleluia. É assim, amados. É assim que ativamos o poder do invisível sobre o visível. É assim que vivemos a vida crédula, a vida crente, a vida cristã, crendo na palavra de Deus. É assim. Olha esse outro texto do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Eu sempre gosto de colocar na primeira pessoa do singular. Eu que habito. Eu que habito no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Você precisa enxergar isso. Você precisa sentir aquela sombra fresquinha sobre você. A Bíblia diz: debaixo das suas asas. Você precisa imaginar isso. Pio, isso não é pensamento positivo? Não, isso é Bíblia. Só pelo fato do diabo copiar algumas coisas da Bíblia e usar, você vai deixar de usar? Não, você vai usar. Olha o versículo seguinte. Eu posso dizer ao Senhor: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. Vamos dizer juntos: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em Ti eu confio. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. Mais forte: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio, em Ti eu confio, em Ti eu confio. Aleluia! Chegou uma notícia ruim, chegou uma notícia que aperta o coração, que entristece. Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, em Ti eu confio. Não, mas uma situação catastrófica. Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, em Ti eu confio. Eu estava dizendo no retiro de pastores, a luta mais tremenda, mais épica, mais cósmica, mais ultra mega power que existiu no universo todo, foi a luta entre Jesus e o diabo. Não existe outra luta maior do que essa, um confronto maior que esse. Jesus e o diabo. Eles usaram a arma mais poderosa que existe em todo o universo. A arma é: escrito está. Escrito está. Escrito está. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Passa por um momento difícil, Senhor. Escrito está: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. Escrito está. Olha o versículo 3. O Senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor me livra do laço do caçador, Ele me livra do veneno mortal. Olha o próximo. O Senhor me cobre com as suas penas, e sob as suas asas, debaixo das suas asas, eu encontro refúgio. A fidelidade do Senhor será o meu escudo protetor. Por que você sabe que você está protegido? Porque Ele é o seu escudo. Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o seu escudo. Meu Deus. Ler essas palavras, crer nelas, ver, imaginar, declarar, nos leva a enxergarmos, a vermos o invisível.
Por isso que a Bíblia diz, fixe os seus olhos naquilo que você não vê. É fixar os olhos na palavra. Na palavra. Isso nos leva a vermos o invisível. Ver o que a palavra de Deus está dizendo. Depois que lemos a palavra de Deus. Depois que cremos na palavra de Deus. Depois que imaginamos a palavra de Deus. Depois que enxergamos a palavra de Deus. Depois que declaramos a palavra de Deus. Nós experimentamos o conteúdo da palavra de Deus. Pai, mãe, você que está preocupado com o seu filho, com a sua filha. Você consegue ver aqui o seu filho e sua filha com as mãos levantadas, louvando e adorando a Deus? Ah, pastor, mas eles estão com problemas, eles estão com lutas, pastor, está tão difícil. Ei, você consegue enxergar o seu filho ou a sua filha aqui com as mãos erguidas, louvando e aceitando a Deus? Ah, pastor, mas eles estão num momento tão ruim. Você consegue ver aqui o seu filho e a sua filha com as suas mãos erguidas, adorando e louvando o Senhor? Eu consigo ver, pastor. Pronto, é seu. A vitória é sua, é seu. É assim. Ah, eu preciso ter um cliente, aquele cliente que eu estou, precisando dele, fazer um contrato com ele. Você consegue ver o contrato, você consegue ver você assinando a assinatura dele nesse contrato. Ah, mas pastor, mas é difícil, porque o concorrente é desleal, o concorrente é um bandido, é um safado, eu não consigo entrar lá. Não estou falando do concorrente, estou falando você consegue ver esse cliente assinando esse contrato. Não, pastor, é muito difícil. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, você consegue ver ele assinar o contrato? Consigo. É teu. É teu. É assim, amados. Ah, pastor, eu gostaria de trabalhar. Trabalhar aonde? Escolher a empresa. Imagine você chegando lá, sentando no setor, trabalhando naquele lugar. Você consegue ver? Ah, pastor, mas já mandei 2 vezes o currículo, eles nem me ligaram. Não estou falando disso. Eu estou falando, você consegue ver você lá? Consigo, o emprego é seu. Pio, isso tudo é muito bonito. Me dá um texto bíblico, Pio, para basear isso. Pronto, texto bíblico é a minha área, né? Pronto. Veja o invisível. Veja o invisível. No livro de Josué nós temos algo maravilhoso. Josué e todo Israel, depois de 40 anos no deserto, eles atravessam o Rio Jordão, estão diante da terra que mana leite e mel, o maná já havia cessado, mas eles tinham uma cidade fortificada chamada Jericó. Sem passar por cima de Jericó, eles não iriam desfrutar da herança prometida por Deus. E aí estavam eles, Josué, pensativo, apreensivo. Eles precisavam possuir a terra, mas tinham que derrotar Jericó. Olha o que diz o capítulo 6 de Josué. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Olha o versículo seguinte. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Mas eu prefiro uma outra versão no lugar de saiba. Olha lá. Então disse o Senhor a Josué: olha, veja, olha, veja. A palavra é ra no hebraico. Deus disse para Josué: ra, olha, veja, entrego na tua mão Jericó, o seu rei, os seus homens valorosos. O que Deus está nos ensinando aqui, ensinando a Josué, nesse momento tão crucial, Deus está ensinando que aquilo que é invisível e nós enxergamos, nós obtemos. Veja, Josué, olha, Josué, eu tenho dado na sua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Josué, se você vir, se você enxergar a vitória sobre Jericó, ela vai se materializar. Queridos, primeiramente nós enxergamos o invisível, depois chamamos a existência o invisível no visível, porque é o invisível que cria o visível. Josué, mas Deus, a cidade está fortificada. Não estou falando disso, Josué. Você consegue enxergar? Olha, veja, imagine, veja. Você destruindo Jericó,
o rei de Jericó se prostrando diante de você com todos os seus valentes. Você consegue enxergar isso? Deus, mas eu não tenho soldados, Deus. Nós somos um povo que éramos escravos do Egito. Josué, não estou perguntando isso, Josué. Josué, você consegue enxergar? Olha, veja. Veja. Eu vejo. Você vê Jericó derrotada? Seu rei e todos os valentes? Veja. A vitória é sua. A vitória é sua. O que enxergamos da palavra de Deus, na palavra de Deus, passa a ser nosso. Creia, enxergue, declare, e será seu. Vamos para a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Esse texto você tem que colocar, na minha época era cartolina, né? Você escrevia na cartolina. Hoje eu não sei onde vocês escrevem, né? Mas coloque num papel, numa cartolina, coloque no teto do seu quarto, na tela da sua televisão, no horário das novelas. Coloque esse versículo aqui. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Que Deus colocou sobre Jesus, ali na cruz, o meu, o seu, os nossos pecados. Ele não tinha pecado e ele se tornou pecado. Para quê? Com qual propósito? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus, justos, santos, retos. Meu irmão, você precisa crer nessa palavra. Pare de fazer aquela oração. Deus, aqui está teu servo miserável, pecador, desgraçado, pobre, cego, nu. E ainda dá aquela tremidinha na voz assim, meu Deus. Eu não sou responsável pelo que você está pensando, viu? É problema seu. Mas queridos, Deus olha e diz assim, mas de onde você tirou essa ideia? Se a minha palavra diz que o seu pecado eu coloquei sobre o meu filho lá na cruz, e agora você é feito justo, você tem que crer nisso. Mistura a fé nessa palavra. Não tem como o seu pecado estar sobre você e sobre Jesus. Ou ele está sobre você, ou ele está sobre Jesus. Como ele tirou da sua vida e colocou sobre Jesus, ele não está mais sobre você. Amados, esta é a verdade. Nós temos cantado algumas músicas, né? Estávamos no retiro. Morto estava, mas me deste vida. Das trevas me libertou. Eu estava morto, não estou mais. Ele me deu vida. Essa é a verdade. Não, mas Pio, sabe que está doendo. Mas você está vivo. Você tem a vida zoe, a vida incriada, a vida divina, a vida de Deus. Das trevas me libertou. Você está livre. O diabo não te alcança mais. Ele não te pega mais. A não ser que você vai lá no inferno e dê um beijinho nele. Muitos crentes fazem isso. Consegue voltar. Olha a música, né, que nós estamos cantando, a música do Alisson. Agora eu nasci de novo. Que amor é esse? A ponto de dar sua vida por mim. Que amor é esse? Subir numa cruz revelando-se a mim. Que amor é esse? Me tornar sua imagem. Um filho de Deus. Que coisa. Dá para a gente cantarolar isso ou não? Dá? Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim. Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim. Que amor é esse, me tornar sua imagem, o Filho de Deus.
amor que me deu o perdão, me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz, revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua imagem, filho de Deus? Que amor é esse, é o amor do Pai por como expressar tudo que fez por mim? Como entender o amor que me deu o perdão, me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz, revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua imagem, filho de Deus? Que amor é esse, é o amor do Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, temos que crer que fomos feitos justos. Os nossos pecados não podem estar sobre nós e sobre Jesus ao mesmo tempo. Fomos justificados por causa da obra da cruz. Jesus levou os nossos pecados, por isso fomos declarados justos. Jesus levou as nossas doenças, por isso fomos declarados curados. Jesus levou as nossas transgressões, por isso Ele nos declarou livres de condenação. Jesus se fez pobre para você se declarar rico em Jesus. Jesus foi feito maldição, por isso Ele nos declara santificação de Deus. Aleluia.
Por isso você pode entrar na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa. Aleluia. Não há condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Como crescer espiritualmente? Esquecendo, perdoando, abençoando, louvando, orando e crendo. Veja a vitória durante essa próxima semana. Declare um texto bíblico sobre essa semana. Veja, desfrute. Veja este ano como o ano mais marcante e extraordinário da sua vida, da sua existência. Veja, declare, profetize. Você é o primeiro profeta sobre a sua vida. Veja seu filho, sua filha servindo de todo o coração a Deus, seu esposo, a sua esposa, e assim será. Veja você dentro da sua casa própria. Adquiri a minha casa. Veja, e assim será. Veja você cheio do Espírito Santo, e assim será. Nós podemos falar isso falando, e nós podemos falar isso cantando. Vamos cantar mais um louvor a Deus. Adore de todo o seu coração, Ele é digno. Aleluia! Do sepulcro perdeu. Quanto mais precisava ser salvo, Jesus apareceu. Estava cego, mas agora vejo, e caminho na luz. Cada passo na estrada te sigo, Jesus te seguirei, te seguirei. Louco estava, mas me deste vida, Jesus te seguirei.
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom